Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Hoje, 16º dia dos 50 dias clamando Pentecostes. Estamos falando sobre as diversas operações do Espírito Santo, o modo como o Espírito Santo age em nossas almas. Ontem falávamos dessa necessidade de termos um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, porque é uma pessoa, não é uma energia, uma pessoa com quem podemos e devemos ter um relacionamento pessoal. Falávamos, como é importante invocar o Espírito Santo, invocar a sua ação, pedir a sua ajuda, suas luzes. Hoje nós queremos falar de algumas imagens que são associadas ao Espírito Santo. Imagens colhidas assim da tradição da igreja, colhidas da palavra de Deus. Na própria Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos essas imagens. Imagens associadas ao Espírito Santo. São imagens que traduzem, uma forma de traduzir a ação do Espírito Santo, ou o que ele é, como ele age, como ele se manifesta na nossa vida, no mundo, na igreja. Às vezes a imagem, ela traduz mais do que as palavras, tendo em vista de que falar do que é o Espírito Santo, quem ele é, sua ação, as palavras pobres. Então algumas imagens são associadas ao Espírito Santo, como a imagem do fogo, a imagem do vento, a imagem da água, a água viva, a imagem da luz. A própria luz é associada ao Espírito Santo. Nós sempre falamos isso, Pedimos as luzes do Espírito Santo. Então essas imagens, elas são importantes assim, porque elas nos dão uns sentidos, elas introduzem em nós um certo sentido. Quando nós recorremos ao Espírito Santo, nós temos essas imagens dentro de nós, Então, por exemplo, o fogo. A imagem do fogo, está associada a essa realidade do Espírito Santo ser o fogo do amor de Deus, O Espírito Santo é essa efusão de amor no nosso coração. O Espírito Santo é esse derramamento do amor. O Espírito Santo, uma vez derramado no nosso coração, ele abrasa o nosso coração. Faz com que os nossos corações se tornem corações abrasados de amor a Deus, abrasados de amor pelas almas, de amor pela evangelização, pela conversão das pessoas. Amor é um coração incandescente, um coração cheio de fogo, O fogo tem a ver com intensidade, força, amor, paixão, Aquela paixão no sentido de que somos arrastados para Deus, O fogo do amor de Deus, Fogo que abrasa, que queima, que impele, que nos enche de coragem, Assim, esse fogo do amor de Deus tem a ver com o dom da fortaleza, por exemplo, quando sentimos aquele ímpeto, de cumprir a vontade de Deus, mesmo diante de grandes desafios, aquela força, É um fogo que é força, que é coragem, O amor, ele impele em nós uma grande coragem. Então, o fogo é uma imagem do Espírito Santo que traduz muito bem esse abrasamento, Corações incandescentes, abrasados de amor. Nós sempre pedimos isso. 50 dias clamando Pentecostes quer dizer clamando esse derramamento do amor de Deus, do fogo do amor de Deus nos nossos corações. Nós precisamos desse fogo. Esse fogo, Aquela imagem lá do Antigo Testamento, que Moisés viu, a sarça ardente, A sarça ardente que queimava, pegava fogo, mas não se consumia. É um fogo que não se consome, Imagina,
a sarça ardente. Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Ele se aproximou para ver aquele fenômeno, né? Uma sarça cheia de fogo. A gente precisa do fogo do amor de Deus. Outra imagem do Espírito Santo, né? A água. Esses dias a gente tomou a palavra lá em João 7, né? No meio da festa dos tabernáculos, Jesus tomou a palavra e disse, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior manarão rios de água viva, gente. A água do Espírito, né? A água tem a ver com essa coisa da sede, né? A sede do homem, a sede do coração, como que dizendo o Espírito Santo, aquilo que nos é comunicado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se derrama na nossa vida, ele nos comunica. Ele nos comunica uma vida que é verdadeiramente a sede do homem. As coisas do mundo, gente, mesmo os prazeres lícitos desse mundo, os bens temporais, as coisas boas dessa vida, são coisas boas, feitas por Deus, claro. Mas nada sacia o nosso coração, porque nós fomos feitos para Deus. Você entende isso? Santo Agostinho disse, fizeste-nos para vós e o nosso coração está inquieto até que te encontre. É uma sede que existe em nós. A gente tem sede de uma água que não é a água desse mundo. A água desse mundo, os prazeres desse mundo não podem matar a sede do nosso coração. São João da Cruz dizia, nega aos teus desejos e encontrarás o que deseja o teu coração. E a verdadeira sede do homem não são os prazeres, os bens temporais, tudo isso passa. Nada disso preenche de verdade o nosso coração. Então o Espírito Santo é água viva. Quando nos abrimos a Deus, ao Espírito de Deus, nós ficamos realmente assim plenos, né? Já não ficamos mendigando amor, mendigando nesse mundo, nessa vida. Isso é muito importante. Sabe, outra imagem do Espírito Santo, o vento. Pentecostes, né? O relato de Pentecostes, Ato 2, diz que eles estavam reunidos lá no cenáculo, em oração, e de repente soprou uma espécie assim, um vento impetuoso, né? O vento impetuoso encheu o lugar onde eles estavam. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas, a profetizar o vento do Espírito, o vento impetuoso, tem a ver com essa glória de Deus, né? Jesus chegou a falar do vento, né? O vento sopra onde quer. Ouves o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. E o vento, né? O vento se manifesta, mas a imagem do vento associada ao Espírito Santo tem a ver com essa coisa do mistério de Deus, né? O Espírito nos conduz de maneira misteriosa, nós não conseguimos medir de onde vem, para onde está nos levando. Então o vento, ele é a imagem do Espírito associada ao vento, a ventania, o vento impetuoso, tem muito a ver também com a nossa docilidade, como que nós devemos nos deixar conduzir pelo Espírito, mover pelo Espírito. O vento sopra, né? Mas se algo é pesado ali, o vento sopra, mas não tira do lugar. Né? Mas se você tem ali uma pena, algo muito leve, qualquer ventinho leva. A gente tem que ser assim leve, a gente tem que estar leve. A gente não pode estar carregando pesos dessa vida. Para que o vento nos leve, né? Qualquer ventinho do Espírito nos leve, como uma pena, como uma folha que o vento sopra e leva. Mas também o vento, a imagem do vento associada ao Espírito, tem a ver com esse assombro de Deus, o assombro. Deus tem sempre essa coisa do assombro de Deus, a glória de Deus. O vento, né? Você já viu? Quando você está num lugar assim, que tem uma tempestade de vento, dá medo, né? Também.
existe um certo medo, né? Aquela ventania, aquele barulho soprando. Glória de Deus, né? A força de Deus. O que se compara? Aquele monte de barulho, aquele vento soprando. Você não sabe de onde vem, não sabe se vai parar, não sabe se vai destruir alguma coisa. O vento, né? Deus é poderoso, né? Quando sopra. Nós queremos sempre o sopro de Deus, né? Sopro de Deus que às vezes chega para destruir. Destruir o que é mal. Destruir o que é ruim. Assim como o fogo também que queima e destrói, né, aquilo que é mal, que é ruim. Então essas imagens, né, o fogo, a água, o vento, a imagem da luz, né, o Espírito Santo sempre foi associado à luz. A gente fala espírito de luz, e o Espírito Santo nos traz a luz de Deus, né? As luzes muito associadas, por exemplo, ao dom da inteligência, né? Pelo dom da inteligência nós recebemos uma luz e por meio da qual penetramos os mistérios de Deus, temos um entendimento penetrante, não aquele entendimento só da razão humana, né? É uma luz, né? A luz do conselho, o dom do conselho. Quando o Espírito Santo nos dá uma luz, por meio da qual nos orienta como devemos proceder, o que devemos fazer em determinadas situações, é uma luz, né? São luzes, luzes de entendimento, luzes de orientação. O Espírito nos orienta, né? O fogo também está associado ao dom da piedade, ao dom do temor, né? E coloca no nosso coração esse amor filial. Fogo talvez esteja associado também ao próprio dom da sabedoria, que nos dá, né, um conhecimento experimental, saboroso das coisas de Deus. Então veja, né, como Deus nos conduz, né? Quando nós pedimos o Espírito Santo, nós estamos clamando. E a gente não fica explicando muito, né? A gente não tem que ficar explicando. Jesus falou, né? Olha, quando vocês forem orar, não fiquem multiplicando as palavras como fazem os pagãos. Eles acham que serão atendidos por força de muitas palavras. Não. Vocês não. Vocês sabem que o vosso Pai, né, sabe do que vocês precisam muito antes de vocês pedirem. Então, às vezes, a gente clama ao Espírito Santo e a gente tem essa imagem dentro de nós, assim. Essa imagem do Espírito que é luz, que é fogo, que é vento, que nos conduz. E aí nós pedimos, vem Espírito Santo. E essas imagens do Espírito, elas estão associadas à manifestação, né? Fogo é manifestação, ele queima. Vento, ele sopra. Água, sacia, né? Luz, ilumina. São manifestações do Espírito. Pentecostes é a experiência de manifestação, de ficar cheio, tomado. Então é isso que temos pedido, né? Vamos pedir mais uma vez. Ó Divino Espírito Santo, vós que sois Espírito de luz, vem, ilumina-nos, dá-nos as tuas luzes, luzes de orientação. Vem Espírito Santo com teu fogo, fogo de amor, fogo que queima, fogo que arde, que abrasa o coração, que nos lança em Deus, que nos faz pessoas abrasadas de amor, cheias de coragem, de força. Vem Espírito Santo, vento impetuoso de Pentecostes, que soprou sobre os apóstolos. Vem, ó vento impetuoso, enche este lugar que sou eu mesmo, enche este lugar do meu coração, da minha alma, plenifica-me do teu vento. Ó Espírito Santo, água viva, Espírito Santo, água viva, enchei-nos, saciai-nos, plenificai-nos. E por isso nós pedimos, Senhor Jesus, batiza-nos no Espírito Santo. Batiza-nos hoje no Espírito Santo. Enchei-nos, ó Jesus, enchei-nos do Espírito Santo, que é água viva, que é fogo, que é vento, que é luz. Batiza-nos, Senhor. Inunda o nosso ser. Nós pedimos essa graça de Pentecostes.
Atualiza Pentecostes nas nossas vidas e faze-nos cheios do Espírito Santo, fogo do amor de Deus, luz que ilumina, luz que alumia as almas e os corações, água viva que sacia as profundezas do ser, vento impetuoso, batiza-nos, Senhor. Nós já te agradecemos desde já. Muito obrigado, Senhor. Vem, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.